Primeiramente, eu quero agradecer, né, a participação tanto das R2 do Programa de Saúde Mental, como das preceptoras e preceptores da atenção primária, que, enfim, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita parceria, né, vem recebendo ao longo dos anos, né, as R2 de saúde mental no cenário da atenção primária. Uma das coisas que é importante é que este vídeo ele é resultado dos dois encontros que fizemos, sendo um deles com as R2 de saúde mental e outro deles com as preceptoras e preceptores da atenção primária. A partir do compartilhamento, da integração dos conteúdos destes encontros, a gente constrói esse vídeo para ajudar nessa parceria. Certo? Vamos começar pelo objetivo, né? Para a gente entender de por que já faz alguns anos que as R2 de saúde mental passam pela atenção primária, né? O motivo principal seria desenvolver os desempenhos do perfil de competência, né, que são necessários para a plena capacidade das residentes, né, para desenvolver, para executar, né, o apoio matricial em saúde mental na atenção primária. Na medida em que este o objetivo, né, fica evidente que as residentes R2 de saúde mental estão na atenção primária como referência técnica em saúde mental, né? Então, desta feita, né, não vem ao caso, né, não está em primeiro plano o núcleo, ou seja, a área do conhecimento, se é serviço social, se é psicologia, se é enfermagem, né? O que vem ao caso aqui é o campo, que é o campo da saúde mental. A estratégia do apoio matricial, né, ela consiste em as atividades, os atendimentos de saúde, né, a assistência, né, ela se dar, né, de modo colaborativo. Então, acho que essa é a primeira ideia do apoio matricial. É um trabalho colaborativo, é um trabalho conjunto, né? E baseado na colaboração mútua. Né? A gente, conceitualmente, divide, né, em duas dimensões do apoio matricial, certo? A primeira dimensão é a dimensão clínico-assistencial. E a segunda dimensão é a dimensão técnico-pedagógica. E quando a gente fala da dimensão clínico-assistencial, a gente está dizendo da dimensão de uma prática clínica, de um raciocínio clínico, certo? Que a gente desenvolve e pratica na assistência em saúde. Então, é clínico-assistencial. Então, é assistindo, é atendendo juntos as pessoas que a gente tem a oportunidade de desenvolver o raciocínio clínico, a prática clínica, né? A produção de cuidado em saúde, nesse caso em saúde mental. A dimensão técnico-pedagógica, ela diz do quê? De determinadas técnicas, de determinados procedimentos técnicos em saúde, certo? Que a gente vai desenvolver por meio de algumas ações pedagógicas. Então, por exemplo, eu fiz um atendimento, né, com uma enfermeira da atenção primária, certo? Um acolhimento em saúde mental, uma pessoa que tinha necessidade de saúde mental. Aí eu planejei esse acolhimento junto com a pessoa, eu executei junto com a pessoa e depois do atendimento a gente discutiu aquele atendimento. O que eu percebi? Eu percebi que a enfermeira, ela não tem uma técnica, um procedimento, ela não tem domínio, que seria o exame das funções mentais, certo? Aí o que eu identifico isso, né? Olha, há uma fragilidade nessa técnica, né?
como que eu desenvolvo uma atividade pedagógica para trabalhar essa técnica que eu identifico como uma necessidade, né, para atender o público daquele território. As R2 de saúde mental já vêm passando pela atenção primária no segundo ano já faz alguns anos. E nos últimos anos a gente construiu uma proposta de inserção, junto com as residentes, obviamente, né, que consiste em que as R2, no segundo ano, ali por abril do segundo ano, comecem a ir uma vez por semana no território aonde em agosto vão ir para passar a semana toda, né? Vai ser um novo cenário de prática atenção primária, né? E por que isso, assim? Para que nesse período as residentes possam conhecer o território, conhecer a unidade básica e conhecer as equipes, tanto de estratégia de saúde da família, como as equipes multi. A ideia é que nesse período as residentes construam um diagnóstico e, né, uma proposta de intervenção. Porque o diagnóstico ele vai envolver 4 elementos. Primeiro, o diagnóstico ele tem que conter, inevitavelmente, as necessidades de saúde, em especial saúde mental, da população do território. O segundo elemento que é fundamental são as necessidades técnicas das equipes de saúde, né? As equipes da estratégia de saúde da família e multi. Quais são as necessidades educacionais dessas equipes para poder ampliar o escopo da atenção primária em relação ao atendimento à saúde mental? O terceiro elemento, né, que é muito importante, é o mapeamento dos recursos do território. É que as residentes e os residentes tenham ciência e clareza de quais os recursos pode lançar mão naquele território para a construção deste cuidado compartilhado, né, que é o que é produzido pelo apoio matricial. E por último, não menos importante, né, é fundamental que as residentes nesse diagnóstico elas apontem como que é o funcionamento dessas equipes em relação aos dias da semana, os tipos de atendimento, como que as pessoas das equipes se organizam, como é a relação entre as equipes da estratégia com a equipe multi, né? Então essas informações, como que é o cronograma semanal, né? Que ações são desenvolvidas. Então esse funcionamento ele também é fundamental e deve fazer parte do diagnóstico. Já no caso da proposta de intervenção, né, ela vai vir do diagnóstico. Então, né, é a partir do diagnóstico que a gente constrói essa proposta de intervenção, né, que vocês vão construir essa proposta de intervenção. A intencionalidade dela, ela tem que abarcar, ela tem que contemplar as duas dimensões do apoio matricial, né, a dimensão clínico-assistencial e a técnico-pedagógica. Como eu já havia dito antes, né, pessoal, o começo da carga horária cheia na atenção primária, né, ele vai se dar em agosto, né, início de agosto. E aí são 30 horas, né, os residentes de saúde mental, eles cumprem 30 horas. Dessas 30, 6 são no consultório na rua e 24 nas UBSs do território. E quando iniciar agosto, as residentes já devem ter a sua agenda semanal. Segunda eu vou estar em tal lugar, terça em tal lugar, quarta eu vou estar fazendo tal coisa. Essa agenda ela deve ser construída em conjunto, né, entre preceptoras, preceptores e residentes, né? E é fundamental que essa agenda seja flexível, né, e leve em consideração, pessoal, né, as necessidades das pessoas envolvidas, quais sejam, né? Tem que levar em consideração as necessidades da população do território, tem que levar em consideração as residentes, tem que levar em consideração as equipes da atenção primária, o funcionamento dessas equipes, né? Tem que levar em consideração todo mundo, né? Não dá para fazer uma agenda unilateral. Então, assim, por isso que precisa ser dialogado, né, entre residentes e preceptores, né, para que possa organizar a agenda de modo que contemple as necessidades de todas essas pessoas envolvidas. Outra coisa importante
é que dentro das possibilidades, dentro do que é possível, né, é preciso realizar ações em todas as UBS. E aí quando eu digo assim, dentro do possível, realizar ações em todas as UBS do território, o que eu estou querendo dizer? Que o que é possível é construído, né, pessoal? A possibilidade ela é construída entre residente, preceptor e equipes. Outra coisa, pessoal, é evitar desenvolver trabalhos, né, somente com as equipes parceiras, né? E por que isso? Por um motivo muito simples. Porque a gente aprende muito mais quando a gente não tem tanta parceria, né? Então, assim, as dificuldades, elas impõem a gente a aprendizagem, né? Estratégias para lidar com as situações, né? Manejo, enfim. Então, não estou dizendo que não é para fazer ações com equipes que a gente tem uma proximidade, que tem uma facilidade. Não, é para fazer. Mas não deixar de fazer com as equipes que a gente não tem tanta proximidade ou tanta vinculação. Pela experiência que a gente tem, assim, quando as residentes de saúde mental conseguem criar um vínculo, uma parceria, um apoio bacana, né? Conseguem ter um apoio bacana das residentes da equipe multi, né? Isso proporciona, né, vamos dizer assim, um fortalecimento da prática das R2, né, na atenção primária, né? Então, acho que estrategicamente, né, tanto residentes como preceptoras e preceptores, né, de fomentarem essa parceria, essa aproximação, né, e esse vínculo. E por último, pessoal, assim, em setembro, aí não sei quando de setembro, a gente vai ter a primeira avaliação desse semestre, né? E a avaliação de vocês, R2, ela é uma avaliação integrada, né? Então, como que funciona essa avaliação integrada? Vocês recebem a ficha de avaliação, vocês residentes, as preceptoras da atenção primária recebem a ficha e a tutora tem a ficha, né? As residentes preenchem a ficha, autoavaliação. Preceptoras respondem a ficha, a avaliação das residentes no campo. E a tutora preenche a ficha, avaliação das residentes a partir da unidade educacional teórica. Aí depois juntam essas 3 fichas e aí fazem a devolutiva preceptoras e tutora para cada residente ou cada dupla de residente.